sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Hoje a gente vai assistir o que as crianças não viam, a sujeira oculta nos desenhos da TV, do canal... Gosta dele mesmo? Do canal Nerd Show. Bora lá, bora assistir. O que a gente assistia quando era criança e não entendia na época. A emocionante história de um menino que descolou um grande amigo e mergulhou numa incrível aventura. Nossa senhora, isso me dá uma nostalgia danada. Ver o trailer de Free Willy, ela pulando assim, era tão legal, né? Eu lembro como que era divertido, um filme que trazia muita aquela magia de um adolescente salvando o animal, liberando ele, e virou desenho, que eu gostava muito. Mas só quando você vai revisitar aquele negócio que você gostava muito, fala assim, às vezes não é tão bom igual eu lembro, né? Outra época também, né? Dos 90. Existem vários casos em que isso acontece, seja porque você não gosta, seja porque é estranho, ou seja até porque ele tem algumas coisas bem cavernosas. E hoje eu resolvi trazer alguns desenhos que não são do jeito que você lembra. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Babarelando, tudo bem? Tudo bem, Renato. Hoje nós vamos falar sobre vários desenhos animados e eu queria fazer a primeira coisa aqui, que é um pedido de desculpas a toda uma classe, a toda uma entidade que eu fui reassistir, porque eu pensei assim, logo já vou falar do Pequeno Urso, que eu tenho uma rixa histórica com o Pequeno Urso. Eu fui assistir e gostei hoje em dia, meu Orlando. Tá vendo? Eu acho que eu não estava pronto, porque hoje o trem é tanto assim, ó, que o desenho ele é até tranquilo, você dá vontade de você sentar e comer um bolinho assim, e falar assim, é idiota, mas é legal, né? Vou usar um termo da moda, ele é cozy. Ele é o quê? Cozy. Eu acho que não tem esse animal lá não, é um urso, uma galinha, um pato e um gato que eu vi. Eu também não sei o que termo é esse, eu espero que ela explique. É o cozy? É tipo de confortável. Confortável, tipo um caldinho quente. Tipo desenho de conforto, né? Um caldinho de feijão com um retângulo de cebolinha em cima, com aquela carne de panela desfiada, me cedi, né? Vamos voltar pro desenho aí. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Teve desenho que eu não gostava muito na época. Deixa eu pensar aqui, meu desenho de conforto seria... que eu assistiria várias vezes sem problema, seria, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, minha série How I Met Your Mother e filme Adam Sandler, né? Gente Grande 1 e 2 eu assisto. Toda vez que eu jogo algo de terror ou assisto algo de terror, eu boto Gente Grande depois para limpar o terror. E eu não gostava eu não tinha dinheiro para pagar onde passava esse desenho, que era na Nickelodeon, né? Tem vários desenhos que a gente não teve tanto acesso e teve alguns que foram para TV aberta. Mas só que a Nickelodeon naquela época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eles tinham uns desenhos meio experimentais assim, né? Sabe, um negócio meio um Zoe pulando, uns negócios diferentes. E o primeiro desenho que inaugurou essa categoria de desenhos mais bizarros foi Ren e Stimpy. Você já viu esse desenho aí? Nunca ouvi falar desse desenho na vida, igual ele, eu não tinha TV a cabo nessa época. Então, Ren e Stimpy contava a história de um cachorro, que eu acho que é um chihuahua, aqueles que se aperta a campainha ele... Pois é, e um gato meio roliço, se é que a gente pode dizer assim. E eles vivem lá juntos e a história se desenrola a cada episódio, é uma coisa maluca. Eu achava esse desenho bem estranho, uma estética meio torta, assim, meio, né, grotesco e tal. Só que eu fui depois assistir e eu acho que eu entendi por que a gente não dava muito com esse desenho, pelo menos eu, né? É porque ele tinha várias coisas escondidas, inclusive várias coisas criminais. Olha só que beleza. Se você assiste uns pedaços do desenho, você percebe que ele era meio assim...
vamos dizer, gráfico demais? Pra trás, esse vai ser brabo. Eles sempre usavam os personagens de um jeito que eles Que cena foi essa, cara? expressassem umas emoções bem adultas, assim. Vamos dizer, depressão, um instinto que o personagem tinha de querer matar o outro com as próprias mãos. Eram uns negócios que a gente olha assim e ficava assim, ah, que legal, né? Mas eu acho que ele precisa de uma terapia. E a gente ficava meio assim, né? Por exemplo, um dos personagens mais malucos é o do que um cachorrinho, precisa. que eu não sei se é o Ren ou Stimpy. Ele cansa da vida comum dele lá, de ficar na casa dele, do capitalismo, e vai virar um ermitão. Só que ele chega lá e acha um corpo morto e ele começa a conversar com esse corpo. Aí ele começa a ficar louco pela solidão e começa a tentar comer as coisas, os morcegos. Parece um negócio bem adulto, bem maluco, e que a gente, quando era criança, não percebia bastante essas coisas, não. Só que isso escondia um caso terrível, que o criador dessa série, o John Kricfalusi, recebeu algumas acusações de assédio e de abuso de menores. Dizem as pessoas que trabalhavam com ele que aquele ambiente criativo e tal era a base de muita chibata, sabe? De tipo assim, aquela coisa que é meio um trabalho forçado, mas travestido de uma coisa artística, não, desconstruído e tudo mais. Então isso acabou passando pro desenho, que ele em algum momento perdeu os direitos desse desenho e tem uma confusão danada aí, mas que com certeza passou pro próprio desenho. A gente viu, não percebeu, mas o trem era feio. Pesado, pesado. O que eu vou fazer com vocês dois? Agora, e quando o feitiço vira contra o feiticeiro que tentou enfeitiçar uma certa feiticeira? É meio confuso, mas é porque a gente está vivendo em tempos onde qualquer coisa é cancelável. Até que passou um pouco disso, mas qualquer coisa é apropriação cultural. É errado, é isso, é aquilo. Mas será que é mesmo? Bom, isso a gente consegue ilustrar com um desenho criado em 1953 Piu Piu e Frajola. que é um personagem mexicano, o Ligeirinho. Você lembra dele? Ah, tá. Que o Frajola também fazia do Ligeirinho, mas o que tem de problema nesse desenho? Eu assisti bastante quando era criança e não lembro de nada ruim assim. Isso é que eu chamo de um gato corajoso. Arriba, arriba, andale, andale, andale. O Ligeirinho, né? Um personagem ali dos Looney Tunes que aparecia bastante com o Frajola, até porque ele era um rato, né? Tinha que ter um gato para poder contracenar com ele, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que é o Tom e Jerry dos Looney Tunes. Era um ratinho que era mexicano, né? Porque tinha sombreiro, tinha aquela roupa típica, estava ambientado naquela paisagem mais desértica, vamos dizer assim, e ele era o rato mais rápido do México. E era feito assim o desenho. Só que tem aquele negócio, né? O desenho, ele era mexicano, ele tinha um sotaque exagerado do mexicano, né? Ah, senhor, tita, tata, que não é muito presente, vamos dizer assim, para nós aqui, mas como os Estados Unidos faz fronteira com o México, é sempre uma figura muito caracterizada, vamos dizer assim, na cultura americana, né? Como se fosse uma pária. Inclusive, eles adoram fazer isso, né? Visto que a Disney, por exemplo, fez o Zé Carioca pra gente, que é, o Zé Carioca, malandro, tudo certo. Porém, olhando hoje em dia, pode ser que algumas pessoas comecem a pensar que o Ligeirinho tem alguns problemas, né? Porque é meio que apropriação cultural, ou tá tirando sarro com o México, os mexicanos entendi. Nesse ponto faz sentido. Foi a mesma coisa que eles pensaram em 1999 e ali em 2000. Tanto é que o Cartoon Network proibiu a exibição do Ligeirinho, falando disso, que era um problema, porque os mexicanos e tal, e principalmente porque tinham muitos personagens no desenho do Ligeirinho que eram alcoólatras, né? Que bebiam bastante. Falavam assim, porque falaram que o pessoal do México bebe bastante, não sei o quê. É um problemão, né, Babarelando? Oxi. É sacanagem, né? Aham. Só que os mexicanos, eles reclamaram, porque tiraram o Ligeirinho. Porque é aquele, eu acho engraçado, e aí agora eu quero a opinião de vocês, mas é uma coisa que fiquei em dúvida aqui. Se você, que não faz parte do processo, fica pensando, nossa, que absurdo isso, a pessoa que é o objeto, por exemplo, o mexicano, não importa, o que a gente faz?
Será que a gente não tá dodói demais não com as coisas? Qualquer coisa que eu responder vai espirrar um trem em mim. Então eu me reservo o direito de ficar o quê? Calado. Você só fala com o seu advogado, na presença do advogado, né, Borelano? Isso. Tá, pois é. Então, o pessoal achou que, na verdade, o Ligeirinho era como se fosse um expoente do México, que passava a ideia do mexicano pro mundo inteiro, fazia propaganda. E eles gostavam bastante. Fizeram uma nota lá de repúdio contra tirar o Ligeirinho, porque o pessoal tá fazendo nota de repúdio contra o Ligeirinho, e acabou em tacos, né? Eu poderia falar que acabou em pizza, mas tem que ser geolocalizado. Então acabou em tacos e burritos. Bom, depois disso, andale. Nossa senhora, mas tem uns desenhos que mesmo na época a gente já sabia que o negócio não era muito bom. Sabe, a gente olha e fala assim, não, mas esse trem é horroroso, uns desenhos chega a dar vergonha alheia. E tem um desse que passava muito na Globo, que era As Loucas Aventuras de Tex Avery. Você lembra? Esse é o mundo louco, 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 louco. Esse é o mundo louco, louco de Tex Avery. Esse é um desenho de 1997, mas a gente já sabe que ele é meio zoado. É um desenho meio songamonga, Barelando. Sabe? Não tem graça nenhuma, tenta ser engraçado, mas parece uma cópia de um trem. É um negócio meio estranho. Então por que eu coloquei aqui sabendo que já era ruim? Porque, na verdade, a surpresa é saber que Tex Avery, na verdade, é o nome de um cara super conceituado no mundo dos desenhos, criou vários dos desenhos animados que você está acostumado a ver e adorar, e que tinha uma outra versão nos anos 40, que esse sim é o verdadeiro Tex Avery e era muito legal. O Tex Avery, ele chegou a ser indicado a 6 Oscars por produções de animação, né? Ele era muito bom de serviço, ele criou, por exemplo, o Gaguinho, o Hortelino e vários personagens do Looney Tunes, o Patolino. Ele trabalhou também fazendo ilustração para o Walter Lantz, que é do Pica-Pau. Ele fez várias coisas. E ele resolveu fazer um quadro que seria o Tex Avery, que seria como se fosse piadas curtinhas em desenho animado. E ele acabou virando referência até para os outros copiarem. Por exemplo, você conhece aquele desenho do Pateta? Aquele Pateta que ele é narrado, que o Pateta fica do mal, que ele fica bravo. É o meu favorito, os desenhos do Pateta, assim. No trânsito, não sei o que, olha só. E a maioria de nós já topou com o motoramos afobatos, o motorista impaciente e descortês. Que tá vendo aí? Mexam-se, vamos, mexam-se! Os maus hábitos e técnicas desses motoristas. Pois é, mas agora olha o episódio do Tex Avery e vê se não parece bastante. Esses novos para-choques foram construídos pensando nos pedestres, desde que eles tentem escapar. Este modelo tem um fundo de vidro, então quando você pegar um pedestre, você vai poder olhar para ele para ver se é algum amigo seu. Então acaba que esse aqui é um caso de que a gente conseguiu se decepcionar com o depois, sem saber que antes tinha um tesouro. Este modelo tamanho família acomoda confortavelmente cada membro da família. Você, a esposa, a empregada, as crianças, o cachorro, o gato, o canário e a sogra. Vamos falar do Máscara? O desenho do Máscara? Não é possível, Renato. Não me entenda mal, Aurelano. O desenho do Máscara, ele é muito bom. Ele é bom pra caramba, tem o Pretórios, tem todas, né, tem as Máscaras Irmãs, tem todos os episódios, tem o Tenente Calloway, é legal pra caramba. Mas só que eles resolveram fazer a mesma fórmula do Máscara e pegar o Jim Carrey pra fazer um desenho que eu achei que ele era meio mais ou menos. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Que é Ace Ventura? Ace Ventura, Detetive de Animais. Ace Ventura, Detetive de Animais. Defende sempre os animais. Ace Ventura. O que falar desse desenho, né? É porque esse desenho, ele pegou um pouco daquele espírito piadista do Jim Carrey e tentou trazer para o mundo dos desenhos. Eu não sei se você lembra que tinha aquela parte em que ele falava com as nádegas, que era muito interessante no filme. Você lembra, Aurelano? Não. Não lembra? Ah, não. Tá bom, viu? Ele falava com as nádegas, só que parece que no desenho animado era só isso o tempo inteiro. Oi, você é aquele sujeitinho da delegacia. Fui encontrar você logo aqui. Incrível!
horrível. E as piadas também do Jim Carrey, parece que elas funcionavam muito no filme, mas no desenho em si não funcionava tão bem. Tinha aquelas coisas que ele ficava e fazia e parava, mas no desenho ele não tinha esses movimentos todos, né? Eles tinham que ter desenhado mais pro negócio dar certo. E achava que ficava meio tosco assim. Sabe aquele parente que é piadoca? O tiozão do pavê, vamos dizer assim? Na minha casa é o meu marido. Então, o seu marido, ele é tipo o seu marido, sabe? Só que mais estranho ainda. Então, é esse desenho que eu não achei que envelheceu muito bem, não. Acho que mais ou menos. Tá bom. Mas a Nickelodeon teve um outro desenho também que foi bem legal. Esse aqui era legal, Orlando. Qual? A Vida Moderna de Rocco. Ah, Você tá, lembra? desse desenho eu lembro. Mas eu não assistia na Nickelodeon, eu cheguei a assistir na Band quando passou. A Vida Moderna de Rocco. Então, esse desenho era o Rocco, que era basicamente um canguru, só que em miniatura, né? Mais ou menos isso. E que o Rocco, ele é um imigrante e que vai viver na cidade grande. Tudo bem, aí tá a história. E, na verdade, o desenho, lembre-se, ele é muito bom, ele é muito divertido. Tinha um vacão, tinha aquele casal de sapo, era muito legal. Só que tem algumas coisas que a gente não percebeu durante a infância e que quando a gente olha depois, a gente... Meu Deus... Como assim eles fizeram isso aqui? Por exemplo, um lugar que tem lá na cidade, né, que é um estabelecimento comercial, é o Notel Motel. Pensando hoje, com a cabeça de hoje, Orlando, Notel quer dizer não conte motel. Ou seja, coisas acontecem ali que não devem ser pronunciadas. Deu pra entender? Achei que ficou um pouco pesado, assim. Ficou meio complicado, né? E eu não queria falar não, mas por exemplo, o emprego do Rocco, a gente achava que era call center, né? De falar... É que motel lá nos Estados Unidos tem outra conotação também, né? Que motel lá é um hotel barato, pra você passar uma noite só, hotel de estrada, sabe? No telefone. Mas vamos dizer que era uma hotline, né? Era um negócio um pouco mais picante, que ele tinha que até fazer algumas coisas. Oh baby, oh baby, oh baby. Rocco. Mrs. Bighead? E como descrever também um episódio em que os sapos, vamos dizer que eles dão a entender que brigaram e vão fazer as pazes. Meu Deus. Vocês acreditam, gente, que teve até episódio em praia de nudismo também? O negócio daí pra pior. Com certeza não é uma coisa que você prestou muito Desse episódio eu não lembro, não. Muito bem atenção na sua infância, né? Mas ainda bem que eu sou inútil o suficiente, tenho bastante tempo para poder olhar isso aqui para vocês, para falar: você foi um safadinho, não sabia. Será? Agora me fala, qual desenho que você achava que era legal, mas foi rever e falou assim: é decepcionante, ou tem alguma coisa meio diferente aí? Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então... Respondendo a pergunta dele, o desenho que eu não tinha percebido na infância, que tinha essas coisas picantes, e hoje eu sei, com certeza o Dragon Ball clássico. O Dragon Ball clássico exagerava demais nesse assunto. Deixa aqui nos comentários qual desenho você via na infância e tem essas coisas assim que a gente não percebia quando era criança. Não esquece de curtir e deixar o like. Meu Live Pix está aqui embaixo. Eu posso reagir a qualquer vídeo que vocês queiram, apenas 10 centavos o minuto. Obrigado a quem assistiu, deixa o like. Assiste lá o vídeo original também, deixa o like para ajudar o Nerd Show. Valeu!